queremos concluir essa noite com uma palavra que está lá em Neemias, no capítulo 3. Neemias tem mais coisas aqui para nós aprendermos, mas em outros momentos nós iremos compartilhar. Mas nós entendemos, como igreja e tendo discernimento do Senhor nos dias que vivemos esse ano, que essa pandemia ela gerou muito impacto na vida das pessoas, né? Com certeza, cada um aqui pode contar uma história de algo que a pandemia, de certa forma, te afetou, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida emocional. Eu estive em Curitiba essa semana, conversando com meu pai, um parente nosso lá, meu pai comentando, né, que sofrendo com questões de ansiedade, depressão, estar sozinho, né? Sofremos com questões financeiras, familiares, muitas vezes, profissional, carreira, né? Quantos aí que estavam para começar um novo trabalho, um novo projeto, talvez teve que parar, empresas que faliram, que não deram certo, organizações, igrejas, né? O pastor Marcos estava falando na região ali, perto da igreja deles, ali a segunda igreja, parece que mais de 7 igrejas fecharam, só ali perto, né? Então, muita gente teve danos nesse período. E é um tempo que nós precisamos avaliar os danos dessa pandemia, mas não podemos ficar com o braço cruzado. Eu e você precisamos crescer, precisamos avançar, nós precisamos encarar a realidade de agora, se o mundo é esse, se agora a gente tem que viver com a máscarazinha, se agora a gente tem que ter distanciamento, nós temos que tocar essa vida dessa forma e crescermos. E temos que reconstruir as nossas vidas, encarar essa realidade e começarmos a dar passos objetivos para reconstruir as nossas vidas, seja familiar, profissional, seja pessoal, seja sentimental, seja o que for. E hoje eu quero conversar com você sobre a importância de nos comprometermos com uma causa maior. O tema da mensagem de hoje é comprometa-se. Diga assim, diga para a pessoa que está ao seu lado, comprometa-se com uma causa maior. Neemias, no capítulo 3, fechou aqui meu Neemias. É um texto que muitos pulam quando vão ler Neemias, porque ele vai citar nomes e uma lista de nomes aqui. Mas o texto diz assim, você pode acompanhar pelo telão ali, okay? a partir do 1, 3:1, Neemias 3:1. Eu vou ler em outra versão, mas não tem problema, você acompanhe na sua Bíblia. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seu irmão, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhes as portas e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Acemá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhes as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas ao seu redor. Reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel. Vocês acharam Moama diferente o nome? Olha quanto nome diferente aqui, né? E aí ele começa a citar o nome de vários. Versículo 5. Ao lado destes reparou os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do Senhor. E aí ele continua dizendo de Joiada e por alguns outros. Versículo 7. Junto deles trabalharam Melatias, Gebeonita, Jadom, Meronita, homens de Gibeon, de Mispa, que pertenciam ao domínio de outro governador. E aí vai. E vamos parar aqui. É só para você ver que tinha um monte de nome diferente. Esse texto, se você ler, você pode ler com calma depois, na sua casa, na sua meditação. Mas tem algumas coisas que nós podemos observar aqui nesse texto. O maior desafio de um líder, o maior desafio de uma organização, talvez o maior desafio de um pai, muitas vezes, de um professor, de um empresário que tem uma empresa, de alguém que tem uns negócios, de alguém que lidera algo, é fazer com que as pessoas se envolvam. É você fazer com que as pessoas se enganjem num projeto, em algo que se está fazendo, que se comprometam. E nós vivemos um tempo que as pessoas não querem se comprometer com nada. O cara não quer nem namorar. O cara está com 40 e poucos anos morando com a mãe. E ele não quer o compromisso de casar, né? Eu não quero casar, porque a pessoa não quer se comprometer.
Então, talvez o engajamento, o comprometimento seja o maior desafio da nossa atualidade. E quando a gente vê Neemias, todo o livro de Neemias, em especial o que acontece no capítulo 3, a maneira como que o povo se engajou nessa missão. Você que está vindo a primeira vez aqui, eu vou contar a história para você. Você que está nos assistindo pela primeira vez, eu vou tentar resumir essas 8 mensagens. Neemias era um copeiro do rei da Pérsia, do rei Artaxerxes. Uma alta posição na Pérsia. O rei não comia nada, não bebia nada, se antes ele provasse. Um homem de confiança. Um dia ele recebe a visita de seu irmão e de alguns amigos de Judá, da sua terra, da terra dos seus familiares. Ele era um judeu, mas que nasceu no exílio, nasceu no cativeiro, fora da sua terra. Já era a terceira geração, quarta, quinta geração de exilados. Mas ele era judeu. E quando os irmãos dele voltaram, contaram, olha, a cidade está destruída, a cidade está com os muros derrubados, aquelas cidades fortificadas do passado. As portas da cidade estão queimadas a fogo e o povo vive em miséria. Quando ele soube isso, ele ouviu essas notícias, ele chorou. A primeira coisa que nós ouvimos, a primeira mensagem, é que em tempos de crise, se eu quero reconstruir minha vida, eu preciso ouvir a Deus. E muitas vezes Deus fala das maneiras mais ordinárias, mais corriqueiras possíveis. Às vezes você imagina um pastor orando por você, um anjo falando na tua janela, mas às vezes Deus vai falar com você através de uma conversa com um amigo, através de uma notícia que você lê, através de uma situação que mexe com você. Ouça Deus falar com você. Se você precisa reconstruir sua vida, ouça o Senhor. Quando ele ouviu aquilo, ele chorou. Ou seja, se você quer reconstruir sua vida em algum aspecto da sua vida, tenha compaixão das pessoas. Não reconstrua apenas por você, pense nos outros. E aí o que Neemias fez? Ele orou. Nós já estudamos isso de novembro a abril. Os 2 primeiros capítulos mostram isso. Ele orou 4 meses. Ele orou para buscar uma direção do Senhor. Ele clamou ao Senhor. Nós estamos falando aqui sobre oração, semana de santificação, jejum, 40 dias de oração, vigília. Por quê? Porque nós cremos nisso que nós estamos meditando. Nós cremos que a oração é a chave para buscarmos respostas de direção de Deus, ouvirmos o Senhor. E ele orou por 4 meses, até que um dia ele conseguiu se apresentar ao rei. E o rei viu que ele estava triste. E o rei perguntou para ele, por que você está triste? Ele fala, por causa da missão que ele tinha, do estado que estava a sua cidade. E aí ele começou um projeto para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele orava, talvez no início, para Deus, resolve lá aquela situação do meu irmão, dos meus amigos, dos meus parentes. Só que de tanto ele orar, no final desses 4 meses, ele começou a ver que ele era a resposta. Talvez você está orando, Deus abençoe fulano, abençoe Beltrano. Talvez no final da tua oração, daqui a alguns dias, daqui a 40 dias, daqui a uma semana, você vai perceber que você é a resposta para a solução desse problema que você tem orado. Neemias entendeu isso. E aí ele fez um projeto, ele começou a reconstruir com excelência. Tudo que ele fez, começou a fazer com excelência. Porque ele fazia para Deus, não para os homens. E ele cria um projeto, trabalha um projeto, vindo de Deus, com excelência. E ele buscou isso, enganjou-se nisso, se envolveu, mobilizou pessoas, buscou recursos, montou o projeto, fez tudo. E andou em ousadia, foi ousado nas decisões dele. Mas ele andou com prudência. Prudência e ousadia num grande projeto. E aí nós vemos eles começando isso. Amados, por mais, o povo já tinha voltado do cativeiro para Jerusalém. Estavam lá há 130 anos. Cada um foi arrumando a sua casa, a sua vida, tal, foi cuidando. Mas os muros da cidade ficaram derrubados. Continuavam derrubados. O povo foi se acostumando a viver com as coisas mal feitas, com os muros derrubados. Por que eram importantes os muros fechados? Porque isso trazia segurança à cidade, para o comércio, para a venda, para a economia. Se os muros da cidade não fossem fechados, as portas fechadas, a cidade podia ser roubada, ela era roubada, ela era saqueada constantemente, não havia segurança, a economia estava abalada. 130 anos, e não fizeram nada, até que vem Neemias e começa o projeto. E amados, em 52 dias, eles reedificam os muros. Aquilo que ficou 130 anos para ser feito, em 52 dias, em menos de 2 meses, eles reedificaram, restauraram e restabeleceram a segurança da cidade.
Glória a Deus. Neemias, mas o que acontece aqui em Neemias? Ele foi um homem que conseguiu fazer com que as pessoas se envolvessem, se comprometessem. E Neemias não fez nenhum curso. Ele não teve um coach ali para dizer para ele as dicas. O que ele teve foi a sabedoria do Espírito Santo. E quando você vai estudando a vida de Neemias, a estratégia que Neemias teve, nós vemos coisas que o mundo corporativo hoje usa, que Neemias usou no 5º século antes de Cristo. E hoje é divulgado como se fosse a maior revelação de todos os tempos. Se a gente fosse resumir o capítulo 3, toda essa passagem, você pode ler depois, os nomes que tem aqui, tudo isso. Tem uma frase que eu quero que você ouça, um parágrafo. Aquela geração era uma geração em ruínas, desprovida de esperança ou de um propósito maior. É desafiada agora a encarar a realidade e a ter uma nova atitude. Com compromisso e dedicação, cada um passou a fazer a sua parte. Então o que parecia impossível aconteceu e os seus nomes entraram para a história. Mas até hoje nós falamos desses nomes aqui. Pessoas comuns que reedificaram uma cidade, que reestruturaram uma cidade toda. Agora perceba, quando a gente olha Neemias capítulo 2 até o capítulo 6, mais especialmente Neemias 6:15, lá fala sobre que em 52 dias eles reedificaram os muros. E não era qualquer murinho, amados. 6:15, pode colocar para mim, Vinícius. As medidas do muro, ela tinha quase 3 quilômetros. A largura média era de 2 metros cada muro. A altura de 12 metros. 12 metros de altura. Amados, isso aqui, o nosso pé direito é 7. Aqui embaixo. 12 metros, mais um pouquinho para cima, uns 5 metros para cima. 2 metros de largura. Podia passar uma carroça em cima. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eliú, em 52 dias. Isso era impressionante, isso é impressionante para nós, imaginem para a época. Era tão impressionante que no versículo 16, o texto diz que quando todos os nossos inimigos souberam disso, o que eles fizeram? Eles perceberam que essa obra havia sido feita com a ajuda de Deus. Uau, esses caras fizeram porque Deus ajudou eles. Os inimigos. Agora, o que aconteceu no momento em que o povo decide sonhar? Eles começaram a sonhar até o momento que o sonho é realizado. Basicamente 3 coisas, eu vou falar hoje só sobre uma, mas eles tiveram comprometimento. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O povo se engajou na missão de reconstruir. Nós vamos reconstruir, nós vamos até o fim. Lembra que Neemias falou, venham, vamos reconstruir os muros. E aí o povo falou, nós vamos, no 2:18. Só que houve resistência, já vimos um pouquinho dessa resistência. Houve oposição, houve pessoas que se levantaram contra aquela missão. Mas nada pôde resistir ao comprometimento daquele povo. E foi necessário ter integridade. Quando você continua lendo o livro ali, você vai ver que muita injustiça aconteceu também no meio do caminho ali. E foi necessário ter ética para terminar a restauração dos muros. E Neemias era um homem ético que podia fazer isso. Mas voltando para o texto, quando eu olho para a história desse povo que se comprometeu, com uma missão que era maior, com uma causa maior. Amados, Deus espera que eu e você se comprometamos com algo maior, com uma missão maior. O primeiro ponto é que uma geração em ruínas, ela está desprovida de esperança ou de um propósito maior. Aquela geração estava com os muros derrubados, com as portas queimadas. Era uma geração desprovida de esperança nenhuma. Não tinham esperança para a sua vida. Não tinham um propósito maior para a sua vida. Talvez nesse momento a tua vida esteja assim. Talvez você que assiste em casa, a tua vida esteja assim. A sua família esteja assim. Os seus negócios, a tua vida profissional, a sua carreira, o seu casamento. A sensação que você tem é que não tem esperança, que não há possibilidades. E você não tem um propósito maior. Se eu perguntar para você qual que é o propósito da sua vida, o que você diria? Nós precisamos de significado para a nossa vida. Nós precisamos entender os porquês. Por que eu existo? O porquê que eu faço o que faço? O que você faz no seu dia a dia?
Esse porquê, ele vai transcender, ele vai além das coisas ordinárias do seu dia a dia, da sua carreira, de tudo que você faz. Por que você cuida da sua casa? Por que a gente paga contas de água, de luz? Por que a gente cuida das crianças? Porque tem que cuidar, não tem jeito, deixar lá. Tem um porquê. Eu aprendi uma frase, esse ano eu sempre gravei assim, né? Os jovens aí, né? Querem mudar o mundo. Aleluia, mude o mundo, sonhe com isso. Mas começa arrumando tua cama. Quer mudar o mundo, não arruma a cama. Não estica o lençolzinho, não coloca. Começa por aí. Existem uns pensamentos, 3 frases, na verdade, esse é de um neuropsiquiatra austríaco, Viktor Frankl. Esse homem, ele ficou boa parte da sua vida num campo de concentração nazista, preso. E ele diz uma frase que é bem famosa dele: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, quem tem uma razão, enfrenta qualquer adversidade. Eu e você, cada um de nós aqui, amados, nós precisamos de algo maior para buscarmos. Algo que vai além da sua rotina do dia a dia. Acorda de manhã, faz tua higiene, vai para o trabalho, almoça, volta do trabalho, vai para casa, assiste uma TV, está com tua família, volta, vai dormir, acorda de manhã. Por que você faz o que faz? Nós precisamos de algo maior, que a gente consiga enxergar algo maior, que vá além das tarefas, das ações ordinárias do dia a dia. Há uma história do mercado secular aí, uma história que envolvia os trabalhadores da indústria automobilística americana, norte-americana. Eles vendiam mais carros, tinham mais carros, vendiam mais carros no mundo. Até que a indústria japonesa começou a crescer, uma outra indústria começou a crescer, e os japoneses começaram a vender mais carros que os americanos. E nessa época, os japoneses começaram a se tornar, essa indústria se tornou campeã de vendas de automóveis. E aí um grupo de pesquisadores começaram a estudar e ver o que eles faziam. E eles foram verificar o que estava acontecendo. E eles foram até o pátio de fábrica, foram até todos os níveis da hierarquia daquela empresa norte-americana, e eles perguntavam: o que você faz? O que você faz? O que você faz para os gerentes, para os empresários, para os executivos, para o pessoal do chão de fábrica? O que você faz? E quando eles perguntavam, eles recebiam respostas como: eu coloco a roda nesse carro. Eu coloco o painel desse carro. Eu sou aquele que aperta os parafusos da porta desse carro. Eu sou aquele que está trabalhando no aperfeiçoamento do projeto desse carro. E eles fizeram a mesma pesquisa com os japoneses. E foram pesquisar para os japoneses. Foram naquela companhia e perguntaram qual que era a resposta todos os níveis eles tinham. Eles diziam: eu trabalho na produção do melhor carro do mundo. O cara apertava o mesmo parafuso que o outro apertava lá. Mas ele está dizendo, ele entendia que tinha um propósito maior. Eu aperto o parafuso, mas sabe o que eu estou fazendo? Eu trabalho para construir o melhor, na produção do melhor carro do mundo. Por que você faz o que você faz dia após dia? Pelo que você acorda pelas manhãs, meu irmão? Por que você vai para o seu trabalho? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você faz aquilo que você faz? Isso pode ser aplicado na nossa vida. Uma mãe, um pai, na criação dos nossos filhos, no dia a dia, as coisas mais ordinárias. Lucas, vai encher. Lá tomamos muita água. Então tem as garrafinhas de água, né? Cada um vai para o seu quarto. E a tarefa do Lucas, meu filho de 11 anos, é encher as garrafinhas no outro dia. E é sempre a mesma luta. Lucas já encheu as águas, Lucas já fez isso. Mas no nosso dia a dia, na rotina mais ordinária, amados, nós vamos ser tomados pelo cansaço se nós não enxergarmos o que queremos produzir e gerar na vida das crianças ao longo da vida. É gerar responsabilidades. É saber que ele tem que cumprir tarefas, que ele tem responsabilidades a fazer, que ele tem algo maior, que ele tem um propósito maior. Então vai lá, aprenda a arrumar a cama, aprenda a trabalhar, noções de trabalho, de respeito. Senão você faz o que faz sem propósito.
Pastores que se dedicam, líderes que se dedicam ao cuidado de pessoas. Se a gente não perceber que visitação, telefonema, pregação, mensagem, oração, vir fazer culto, e eu entrar numa rotina, sem entender onde nós queremos chegar. E o que a gente quer produzir? Nós queremos produzir uma igreja cuidada, edificada, consolada pelo Espírito Santo, que chegue à maturidade. Se eu não perceber isso, eu vou me cansar, eu vou me estressar. Todos nós aqui, eu e você, precisamos parar e pensar qual que é o propósito maior. Qual que é o nosso propósito maior naquilo que você está envolvido? Qual que é o propósito? Qual que é o porquê da sua vida? Qual que é o porquê das nossas vidas? Nesse momento, qual é o porquê da sua existência? Qual é o porquê? Porque quando nós sabemos o porquê, você enfrenta qualquer coisa. Pode vir lutas, pode vir adversidades, pode vir problemas, pandemia, seja o que for, você continua firme, porque você sabe por que você está fazendo aquilo. Viktor Frankl também tinha uma outra frase. Cada vez mais as pessoas têm meios para viver, mas não têm uma razão pelo qual se viver. Cada dia mais as pessoas têm recursos. Nenhuma geração teve mais informação do que a nossa. Nenhuma geração na história teve mais informação disponível, teve mais acesso à leitura, a conceitos, a informações do que nós. Mas é talvez a geração que tem menos consciência. E qual a sua razão de existir? Por que você existe? E ele também tem um pensamento, que a gente concorda em parte. Ele diz assim, o que importa não é o significado da vida em geral, mas o significado específico da vida de uma pessoa em um dado momento. A primeira parte a gente discorda como cristão, porque se você conhece a Jesus, se você tem um encontro com Jesus, você sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, Ele deu sua vida por você, e Ele se entregou por você, você sabe que você tem uma causa maior, e a causa maior é importante sim. Mas nós concordamos com Ele quando Ele diz que o significado específico da vida de uma pessoa em cada momento da vida. Você precisa entender também o seu significado específico para esse tempo. O que Deus quer de você como um todo e quem Deus quer com você nesse tempo. Por exemplo, você tem netos, pequenininhos. Tem que cuidar da saúde, para que eu quero aproveitar meus netos, quero conviver com os meus netos, quero viver muitos anos com os meus netos. Eu vou ter que cuidar da minha saúde para que eu chegue na velhice com uma boa saúde e possa aproveitá-los. Então, esse momento, você tem um significado, você cuidar da sua saúde, como um exemplo, esse momento que você vive. Mas nós vivemos dias de desafios. Qual que é a razão da sua existência? O que te dá sentido a curto, médio, longo prazo? Daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, amado. Hoje, o que Deus quer de você? Aquela geração estava em ruínas, desprovida de esperança, não tinha um propósito maior. Até que chega alguém e traz um propósito. Deus quer te dar um propósito. Se você não tem um propósito, Deus quer que você saia deste lugar com um propósito maior. O segundo ponto, essa geração em ruínas é desafiada a encarar a realidade e ter uma nova atitude. Aqueles homens foram desafiados por Neemias. Quando eles estavam em ruínas, eles precisavam de um significado para a vida. Encontraram. Agora essa geração é desafiada a encarar a realidade, ver o tempo que viviam, ver como estavam. Perceber, há umas 130 anos já se acostumaram com aqueles muros caídos. Será que nós não estamos assim também? Acostumados com situações na nossa vida, empurrando com a barriga. Eles precisavam crescer. Eles precisavam de algo que os tirasse da zona de conforto. Eu acho que essa pandemia, uma das coisas que ela pode ter feito, é nos tirar da zona de conforto, em algumas áreas da nossa vida. Essa geração em ruínas foi desafiada a isso, a ver a realidade. Qual que é a realidade da sua vida, da sua profissão, da sua carreira, do seu casamento, do seu ministério, da sua igreja. E aí eles foram desafiados a uma nova atitude. Não adianta fazer a mesma coisa, pois se você fizer a mesma coisa, vai alcançar os mesmos resultados. Em terceiro lugar, aquela geração ali, eles precisavam de compromisso e dedicação. Mas com compromisso e dedicação,
cada um passa a fazer a sua parte. O muro ficou terminado em 52 dias. Quando você lê o capítulo 3, um trecho que a gente leu, você vai entender que cada pessoa desenvolveu um papel ali. Cada um cuidava da frente da sua casa, do muro que estava de frente para a sua casa. Outros moravam mais no meio da cidade, pegaram outros lugares. Cada um foi cuidar, foi fazer a sua parte. E o muro fica pronto em 52 dias. Só que se a gente quer comprometimento, amados, das pessoas, se você quer que os seus filhos se comprometam com edificar da sua família, se você tem uma empresa e quer que os empregados, os funcionários se comprometam, que a tua célula se comprometa, que a tua igreja se comprometa, nós precisamos dar significado para as pessoas. Foi isso que Neemias fez. Não tinha esperança, deu significado, um propósito maior. A segunda coisa que ele fez, ele tirou da zona de conforto, dando tarefas, dando atividades, fazendo algo que os tirasse daquela situação de passividade e tiveram novas atitudes. Outra coisa, se você quer comprometimento das pessoas, dê a elas autonomia. Foi isso que ele fez. Deu autonomia. E a autonomia aqui, amados, não estou falando... Tem um pastor que diz o seguinte, que a autonomia hoje é o Deus do panteão da religiosidade do mundo hoje, contemporâneo. Porque as pessoas querem ser autônomas. Eu não quero prestar conta para ninguém. Eu não quero... Não está dizendo disso. Autonomia aqui não quer dizer que numa empresa cada um faz o que quer. Mas fala de você ter diretrizes. Mas você tem liberdade para definir como executar a tarefa. Neemias falou, olha, nós vamos reedificar esses muros. Cada um vai ficar com a sua parte. Mas como é que eu vou fazer? Faça do seu jeito, mas faça. Às vezes a gente quer que as pessoas façam o que a gente... Se está numa empresa, num negócio, na igreja, no ministério, você quer dizer para a pessoa o que ela tem que fazer tudo. Você dá a orientação, mas deixa ela dar os passos do jeito dela. Isso faz com que as pessoas se comprometam. As pessoas se envolvem. Você vai fazer uma obra, mais pessoas participam. E aí o que aconteceu, amados? O que parecia impossível, acontece. E o nome daquelas pessoas ali entram para uma história, entram para a história. Aquilo que era impossível. 52 dias eles fecharam aqueles muros. Eles olhavam para a ruína e achavam que ia ficar sempre daquele jeito. Mas quando eles se comprometeram, tiveram novas atitudes, esse envolvimento, esse compromisso, essa dedicação, o que parecia impossível acontecer. Lembra Caná da Galileia? Primeiro milagre de Jesus num casamento. Foi num casamento. Havia acabado o vinho da festa. E avisam o Senhor, Senhor, acabou o vinho. E ele vai lá e diz, olha, encham essas talhas, esses vasos que tem aqui, que vocês colocavam os vinhos, encham as talhas de água. E quando eles encheram de água, a água foi transformada em vinho. Deus transformou. Mas eles tiveram que fazer algo. Eles tiveram que dar passos. Neemias capítulo 3 fala isso. Deus capacitou. Deus potencializou. Deus abençoou o trabalho daquele povo. Em 52 dias, o que parecia impossível foi reconstruído. Eles começaram pela parte norte, o texto fala, se você for estudar depois, que os sacerdotes, era onde ficava o templo, e os sacerdotes, os levitas, se envolveram, participaram da reconstrução, os líderes se envolveram, os pastores da época, os padres da época, os sacerdotes foram lá e meteram a mão na massa, não ficaram só dizendo como é que tinha que fazer, tinha que se envolver. Depois eles desceram para a parte oeste, era mais tranquila, a geografia era melhor, e aí o que aconteceu? Menos pessoas, não precisava de muita gente, menos pessoas foram trabalhar ali, e aí depois eles foram para o sul, onde tinha um rio, e ali precisava de um maior número de pessoas, mais pessoas participaram, eles foram impactados. Mas se nós queremos gerar comprometimento nas pessoas, eu entendo que quando as pessoas percebem que aquilo que ela faz abençoa outros, gera impacto na vida das pessoas, as pessoas se envolvem, as pessoas participam. Neemias tinha isso. E Neemias também conectou as pessoas. Ele criou conexões, vínculos com ele. Quando as pessoas são conectadas com você,
Você que é líder em algum lugar, você que tem empresário, você que tem um negócio, você na sua casa, conecte com as pessoas. Quando as pessoas são conectadas, se identificam com uma equipe, com um grupo, com um líder, com uma marca, com um produto, elas vencem, elas se comprometem, elas se envolvem. Imagine você ser contratado pela Nike para fazer sei lá, trabalhar no departamento de marketing da Nike. Só que você ama tênis Adidas. Imagina, o cara está lá, faz porque precisa do salário ali. Mas ele pensa em outra coisa. E nesse texto a gente vê dois princípios que são fundamentais aqui, amado. Que Neemias usou para que houvesse um engajamento maior numa causa maior. Não pense que você está aqui nessa vida de passagem. Primeira coisa, é um princípio mais forte de todos. A unidade de propósito. Diga unidade de propósito. Se você espera comprometimento numa causa, na sua empresa, na sua célula, no seu grupo familiar, seja o que for, onde você estiver, no seu ministério, a missão acima das diferenças e das opiniões. O que me chama a atenção nesse texto é que você tem, nessa lista aqui no capítulo 3, diversos tipos de pessoas. O texto fala que tem sacerdotes, tem levitas. O texto fala que tem governadores, tem 8 governadores de distritos, que são regiões, ali da região de Jerusalém, ao redor. Existiam líderes locais, tinha ourives, pessoas que trabalhavam com pedras preciosas, com ouro, perfumistas, pessoas que trabalhavam com essências. Existem comerciantes que vendiam qualquer tipo de coisa ali. Os guardas da cidade se envolveram na edificação. Homens se envolveram, mulheres se envolveram, jovens se envolveram. Agora eu pergunto para você, será que todas essas pessoas aqui, elas pensavam da mesma forma quando esse projeto começou? Quando Neemias falou assim, vamos reconstruir, e eu tenho recurso, eu consegui dinheiro, consegui objeto, você acha que todo mundo, que legal, vamos todos juntos? Será que eles não construíram antes porque cada um pensava de um jeito? Eu penso assim, eu acho que tinha que ser de madeira, outro tem que ser com esse material. Será que todos concordavam em tudo? Todos tinham a mesma perspectiva política? Todo mundo torcia para o mesmo time? Todo mundo gostava da mesma cor? Todo mundo tinha o mesmo estilo? Será que houve discussão? Talvez se fosse hoje, 52 dias ia ser só de discussão, né? Para saber a cor do muro. E vai além, se você perceber no texto, você vai ler no texto depois, faça isso. Você vai perceber que existiam famílias que eram moradoras de Jerusalém. Ele tinha um interesse nisso. Eu moro aqui em Jerusalém, eu quero que se feche. Então tinha um interesse, e se envolveu, cada um cuidou da frente da sua casa. Mas existia um outro grupo de moradores de outras cidades. Eu fiz questão de ler o início ali. Porque tinham pessoas de outras cidades. Existiam pessoas de Jericó, de Tecoa, Gibeon, Mispa, Zanoa, Keila. Pessoas que aparentemente não teriam nenhum interesse em ver Jerusalém fechada. Podiam pensar assim, os caras de Sarandi, né? Vamos fechar Maringá aqui. Os caras de Sarandi dizem assim, mas que a gente fortalecer Jerusalém para quê? O comércio de Jericó é melhor com as portas de Jerusalém abertas. O pessoal de Tecoa podia dizer, olha, não vai ser bom para o nosso negócio, para a nossa cidade, Jerusalém fechada. Mas as pessoas se envolveram, pessoas que atuavam em diferentes áreas da vida, que tinham diferentes opiniões, pessoas que pensavam diferente. No entanto, eles se uniram por causa de um propósito em comum. Isso fez diferença na história. Existem pessoas, existem famílias aqui hoje ou que me ouvem, que você precisa, nesse exato momento, chegar a essa conclusão. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum se você, marido, puxa para um lado e tua esposa puxa para o outro. Cada filho puxa a corda para um lado, nunca você vai alcançar um propósito na sua vida e conquistar algo. Na reconstrução da nossa família, nós precisamos abrir mão de nossas preferências periféricas. Na construção da sua empresa, e na reestruturação da sua empresa, você precisa abrir mão, às vezes, das suas perspectivas, das suas preferências políticas, muitas vezes. Igreja.
Nós precisamos abrir mão das nossas perspectivas específicas, das nossas opiniões, dos detalhes. Mas eu penso algumas coisas diferentes do Valcir, mas são periféricas, são detalhes. Nós continuamos juntos no principal é a missão da reconstrução de famílias, a missão da reconstrução de empresas, de organizações, de igreja. Olha o versículo 4, o que diz? Meremote, filho de Urias, fez os reparos no trecho seguinte, ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Benaia, também fez os reparos. Quero chamar a atenção para esse texto aqui, Baná, né? Na outra versão de Benaia. Ao lado, ao seu lado. Essa expressão, amados, ao seu lado, junto dele, logo após, lado a lado, aparece 15 vezes nesse texto. Imagina a reconstrução dos muros de Jerusalém, um palmeirense do lado de um corintiano lá. Um ao lado do outro. Imagina eles reconstruindo os muros e tinha talvez, vamos ver aqui o Mesulão. Mesulão era de esquerda. Ele era de esquerda, esquerdista, comunista, ultra, era do PSOL, do PSTU, tudo junto. Do lado dele, um cara de extrema direita, mas estavam juntos no mesmo propósito. Ah, pastor, isso é impossível. No grupo de discípulos de Jesus, tinha um homem chamado Mateus, publicano, cobrador de imposto, extrema direita. Pensava como o judaísmo pensava lá. Completamente entregue ao sistema, foi favorecido muitas vezes pelo sistema, até conhecer Jesus. Do outro lado, ao lado dele talvez, eu fico imaginando Jesus fazendo a reunião de oração dos discípulos. Vamos dividir em grupo aqui, os 12 aqui, 4 grupos de 3. Você, Mateus, vem aqui, e colocava junto com Mateus, Jesus colocava Simão o Zelote. Simão o Zelote, sabe o que eram os Zelotes, amado? Era um grupo guerrilheiro daquela época. Os caras que defendiam a separação de Israel do Estado romano à base da luta armada. Guerrilheiro, Lamarca, Che Guevara. O cara dava com a camiseta do Che. E aí o cara coloca assim, os dois, um lado ao lado do outro. Vamos orar aqui pela economia do nosso país. Colocava um cara comunista e outro capitalista. Isso que está acontecendo aqui em Jerusalém. Amados, isso só pode ser uma obra do Espírito Santo. Para nós isso parece ser impossível. Porque a gente está numa cultura, numa sociedade hoje, amados, que nós estamos perdendo a capacidade de amar aquele que pensa diferente da gente. Nós estamos perdendo a capacidade de trabalhar lado a lado, talvez daquele que tem opiniões totalmente diferentes sobre a gente. Opiniões formadas sobre os mais diferentes aspectos diferentes. E a gente não consegue mais, eu me incluo nisso. Nós temos que começar como igreja a pedir perdão por isso. Porque se nós somos a igreja, o corpo vivo de Cristo, nós não precisamos concordar com as pessoas, mas temos que aceitá-las. Conviver, amar o diferente. Amar aquele que pensa diferente. Ah, mas naquela época, pastor, eles pensavam tudo igual. Não, não pensavam não. O grupo diz aqui que tem sacerdotes, governadores locais, pessoas opostas, e aprenderam a deixar aquilo que é periférico de lado por um propósito maior. Nós, como igreja, não podemos perder essa oportunidade, meu irmão. Neemias capítulo 3 nos mostra isso. A unidade. Jesus orou por essa unidade. Paulo em Filipenses fala sobre a unidade do corpo de Cristo, para que nós sejamos como Cristo, que abriu mão da sua glória. Agora é interessante, qual que é o propósito maior que Deus está colocando para você, para a sua vida, para a nossa geração, como discípulo de Jesus? Qual é o propósito maior que Deus está colocando para nós como igreja, primeira igreja de cristianismo decidido em Maringá? Qual que é o nosso propósito? Qual que é o propósito maior que você, ou que deve envolver a sua família nesse momento? Qual que é o propósito maior que deve envolver você e sua esposa? Você e seus pais, você e seus filhos? Deixa aquilo que é periférico de lado. Como igreja, temos que deixar o que é periférico e ficar com o que é central. Casais, o que é periférico deixa de lado, fica com o que é central. Famílias, empresa, negócios. O segundo princípio aqui é que essa liderança altamente comprometida pelo exemplo
pela dedicação. Essas pessoas se envolveram porque a liderança, as pessoas que estavam à frente, eram comprometidas. Versículo 1 diz que o sumo sacerdote Eliacibe e os seus colegas sacerdotes se envolveram, já falei disso. Os líderes religiosos pegaram a colher de pedreiro, pegaram a pá, pegaram o cimento e eles foram lá. Eles entenderam que a autoridade deles vinha de ser o exemplo, de caminhar junto, de fazer junto com o povo. Muitas vezes nós vemos pessoas achando que servir a Deus, ser um líder, líder de célula, líder pastor, líder de ministério, é ser servido. Não é, é você ser o primeiro a servir. É você ser o exemplo. Mas nós vemos também que os governadores, 8 governadores, os políticos, hoje é assim, né? As pessoas acham que é uma grande, me foge a palavra, é um privilégio, de certa forma é, mas mais do que um privilégio, liderar é uma responsabilidade. É um privilégio? É, mas é uma responsabilidade. Esse texto me chama a atenção dois personagens aqui. O primeiro deles está no versículo 12. 2 governadores chamam a atenção, 2 líderes aqui. Grupos de líderes. Primeiro tem um destaque positivo. Versículo 12. Pode pôr lá. 3:12. De Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Por que eu quero destacar esse homem aqui, amados? Neemias 3 é o único, nesse momento aqui, é a única vez que aparece o registro das mulheres. É bem possível que esse homem, um governador, um líder, um político, esse homem, ele via as outras pessoas, as outras famílias engajadas na reconstrução dos muros. E era bem possível que ele não tinha filhos homens. Mas ele não achou que isso fosse um problema para ele. Ele era o Valcir, né? O Valcir já tem filha mulher. 3 meninas. E ele não achou que aquilo era um problema. E aí o que ele fez? Ele foi capaz de unir as filhas nesse trabalho. E as filhas se envolveram nesse projeto. Ele poderia, ele como político, como governador do distrito, ele podia ver isso como um privilégio e também dizer assim, olha, como eu não tenho filhos e homens, eu não tenho como participar, eu vou ficar aqui fazendo discurso, tal, cumprimentando, dando santinho. Mas ele não fez isso. E ele viu que a participação dele ali era uma responsabilidade. E ele superou as expectativas, as dificuldades, e ele comprometeu suas filhas, enganjou as suas filhas nesse projeto, e se tornou um exemplo de dedicação, porque as filhas também foram lá, pegaram a colher de pedreiro, pegaram a pá, e começaram a reconstruir os muros da região que elas moravam. Que exemplo positivo. Amado, você tem algo a fazer, não dê desculpas. Mas existe um exemplo negativo. Versículo 5, do capítulo 3. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, os homens da cidade de Tecoa. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Ao lado deles repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço ao serviço do Senhor. Não meteram o pescoço ali, não se envolveram. Os nobres de Tecoa. Os homens de Tecoa, da cidade de Tecoa, se juntaram à tarefa, vieram lá do distrito perto e foram lá ajudar a reconstruir os muros. Mas os nobres, a elite de Tecoa, os líderes ali, os nobres de Tecoa, se acharam especiais demais para participar daquela tarefa. Eu vou colocar minha mão aí, eu vou me sujar, eu vou fazer escondidinho, eu vou limpar banheiro, eu vou ter que cortar grama, eu vou ter que reparar muro. Os nobres de Tecoa, a arrogância dos nobres de Tecoa não permitiu que eles se submetessem à liderança de Neemias. O orgulho dos nobres de Tecoa ficou registrado na história aqui, como o único grupo naquela cidade, naquela região, que não participou da reconstrução dos muros. Mas agora quando a gente lê esse texto, eu não sei você, mas eu tenho frio na barriga, calafrio. Porque eu fico pensando, será que nas mais variadas frentes da minha vida, diante dos desafios que nós temos, nas reuniões, nos grupos que participamos, seja em organizações, negócios, trabalho, igreja, será que existe o perigo de eu ser
um nobre de Tecoa? Será que não existe o perigo de você ser um nobre de Tecoa? Você que está em casa, será que você não é um nobre de Tecoa? Mas nós clamamos, às vezes tem que clamar quase alguém para vir orar, alguém para liderar, para assumir liderança, para pregar a palavra, vamos pintar a igreja, vamos fazer algo, vamos fazer lá fora, vamos fazer um escondidinho, vamos lá no Molive, buscar os meninos. E aí tem gente que se acha, às vezes, nobre de Tecoa. Mas o Senhor já está por aqui, com os nobres de Tecoa. Deus espera que nós sejamos como Salum, que não importa as adversidades, se os filhos são crianças, se são mulher, ele envolvia. Amados, existe o perigo de nós ficarmos na contramão do mover do Espírito Santo. Existe o perigo da minha arrogância, do meu orgulho, do seu orgulho, se tornar pedra de tropeço. Mau exemplo, às vezes, para uma geração. Eu não quero ser um nobre de Tecoa. Jamais. E interessante que nesse texto nenhum outro destaque negativo tem. É só os nobres de Tecoa. Vamos orar para que Deus nos dê discernimento, sabedoria para não sermos como eles. Nesse momento que a gente vive, nesse momento histórico do mundo, eu quero terminar essa mensagem. Uma geração em ruínas, desprovida de esperança ou de um propósito maior, é desafiada a encarar a realidade e ter uma nova atitude. E aí, com a ação poderosa, o agir do Espírito Santo, com compromisso e com dedicação, com comprometimento, cada um passou a fazer a sua parte, menos os nobres de Tecoa. Mas, mesmo assim, aquilo que parecia impossível aconteceu. Os muros foram reconstruídos em 52 dias. E os nomes desses homens entraram para a história. Estão na palavra de Deus. Porque eles se comprometeram com uma causa maior do que eles. Quer dar sentido à tua vida? Se comprometa não a ser rico, a ser conhecido, a fazer sucesso, a simplesmente ter uma família. Se comprometa com o reino de Deus. Se comprometa com aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Deu a sua vida por você. Jesus morreu na cruz, a sua morte, para que você vivesse hoje a vida dele. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele morreu a tua morte. Ele assumiu as tuas dores, o teu sofrimento, aquilo que estava destinado a você. Ele disse, eu vou viver no lugar dele. Em troca, sabe o que você recebeu? A vida dele. Os propósitos dele, os sonhos dele, trabalhar para o Pai, para o Senhor dos Senhores. Eu quero terminar com uma reflexão para você. E eu quero pensar primeiro numa lembrança. A lembrança que Jesus é o exemplo maior que nós temos de comprometimento com uma causa. Jesus é o maior exemplo de engajamento de uma causa, porque Jesus se enganjou, ele se comprometeu com a causa da Trindade, ele se fez homem, ele aceitou a missão do Deus triuno e veio a essa terra, deixou o céu, se fez homem. E a Bíblia diz que como homem ele se fez servo e se deixou prender, ser torturado, ser colocado naquela cruz, e ele sofreu por mim e por você. Para que eu e você recebêssemos o perdão de Deus. Para que eu e você recebêssemos a reconciliação com o Pai. E ele se humilhou da sua obediência. A Bíblia diz que Deus o exaltou e deu um nome que está sobre todo nome. E o apóstolo Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, se entregou e tomou a forma de servo e se humilhou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que soube se esvaziar de si mesmo, que soube participar, que soube se comprometer, que soube se engajar com uma missão. E por isso Deus
o exaltou. Meu irmão, você que está em casa, você que está aqui, quando tiver uma oportunidade de servir a Deus, seja cantando, seja dançando, seja pregando, seja buscando alguém, seja cuidando de uma porta, seja participar de um grupo familiar, uma célula, seja tendo um tempo de oração, ouvir alguém, pegar o nosso telefoninho e dizer, eu vou ficar uma semana com ele, enganje-se, se comprometa. Porque já pensou, se Deus agisse conosco do jeito que nós agimos? Uma vez eu vi uma frase que dizia o seguinte, vamos tentar lembrar ela, se eu servisse a Deus, buscasse as coisas espirituais, como eu busco riqueza, dinheiro, trabalho, essas coisas, eu seria um quase anjo, vice-deus já. Querubim, quase. Agora, se eu buscasse as riquezas, o dinheiro, o recurso, como eu busco a Deus, talvez eu estivesse numa rua mendigando. Comprometa-se. A segunda reflexão que eu tenho para você é uma pergunta, para você pensar, conversar na célula, talvez com seus familiares, na sua casa. Nesse momento da sua vida, qual a causa prioritária que Deus está desafiando você a se comprometer, a se enganjar? Porque deixa eu dizer uma coisa, desde a hora que você entrou nessa porta aqui, Deus sabia que você viria. E não pense que você entrou para receber uma bênção, simplesmente. Deus vai te abençoar. Mas Deus espera de você comprometimento com uma causa. Talvez nunca mais você entre nesse lugar ou numa igreja, mas você está consciente que Deus espera de você comprometimento. Queremos crentes comprometidos, pessoas que creem em Deus e querem um compromisso com uma causa, que tem uma causa maior para se viver. Porque existe o perigo, amados, de você continuar se envolvendo em atividades de rotina, dia a dia, sem parar. Pode subir os músicos aqui. Sem parar e perceber, pensar que tem algo prioritário a se fazer. O que Deus está mandando a você fazer? E por último lugar, suas palavras e atitudes têm contribuído para a construção da unidade. Você tem abençoado pessoas com isso. Aquilo que você tem feito já tem abençoado pessoas. Essa noite é uma noite de ceia do Senhor. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor, declarando e reconhecendo que Jesus é o maior exemplo de alguém que se comprometeu com uma causa, dando a sua vida por ela. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos declarando, Senhor, nós queremos também se comprometer com essa causa. Nós temos um compromisso contigo. Quero te convidar a fechar seus olhos. Aí como você está, curvar a sua cabeça e orar